Olá, eu sou a pastora Mari Foquesato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para me acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Deixe o seu joinha, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? Esdras, capítulo 7. Esdras chega a Jerusalém. Alguns anos depois, quando Artaxerxes era rei da Pérsia, um homem chamado Esdras foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão, o grande sacerdote. Esdras era filho de Seraías, neto de Azarias e bisneto de Ilquias. E os seus outros antepassados eram Salum, Zadoque, Aitube, Amariá, Azarias, Meraiote, Zeraías, Uzi, Buque, Abisua, Finéias e Eleazar, que era filho de Arão, o grande sacerdote. Esdras era mestre na lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes e este lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. Assim, Esdras foi da Babilônia para Jerusalém com um grupo de israelitas, entre os quais haviam sacerdotes, levitas e músicos, guardas e servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Eles saíram da Babilônia no dia 1º do primeiro mês e, com a ajuda de Deus, chegaram a Jerusalém no dia 1º do 5º mês. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. A carta de Artaxerxes. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Esta carta de Artaxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu. Saudações. Ordeno que de todo o meu reino podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes e levitas. Eu, o rei, junto com os meus 7 conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e a Judá para ver se a lei do seu Deus, que lhe foi entregue, está sendo bem obedecida. Leve as ofertas de ouro e de prata que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, que tem o seu templo em Jerusalém. Leve também toda a prata e ouro que recolheu da província da Babilônia e as ofertas que o povo israelita e os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém. Use esse dinheiro com cuidado, comprando com ele touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinho para oferecer no altar do templo de Jerusalém. Com o ouro e a prata que sobrarem, comprem qualquer coisa que você e os seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus. Os objetos que lhe foram dados para serem usados nos serviços do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém, e qualquer outra coisa que precisar para o templo será paga pela tesouraria do rei. Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu, tudo o que ele pedir, até no máximo 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Deverão ser cumpridas com todo cuidado as ordens que o Deus do céu der a respeito do seu templo, para que assim eu tenha a certeza de que ele nunca ficará irado comigo, nem com os meus descendentes que forem reis depois de mim. Vocês estão proibidos de cobrar qualquer impostos dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo, ou de qualquer outra pessoa ligada a esse templo.
E você, Esdras, usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governarem todo o povo da província do Eufrates Oeste, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e ensine essas leis aos que não conhecem. Quem desobedecer às leis do seu Deus ou às leis do reino será castigado imediatamente, será morto ou expulso do país, ou preso, ou as suas propriedades serão tomadas. Esdras louva a Deus. Esdras disse: Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém, pois sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim o Senhor meu Deus me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. Esdras capítulo 8. Os que voltaram da Babilônia. Esta é a lista dos chefes de grupos de famílias que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém quando Artaxerxes era rei. Gerson, da família de Finéias, Daniel, da família de Itamar, Atos, da família de Secanias, da família de Davi, Zacarias, da família de Parós, com 150 homens do seu grupo de famílias. Havia registro das suas famílias. Elioenai, filho de Zeraías, da família de Paate Moabe, com 200 homens. Secanias, filho de Jaziel, da família de Zatu, com 300 homens. Ebede, filho de Jonatas, da família de Adim, com 50 homens. Jesaías, filho de Atalias, da família de Elão, com 70 homens. Zebadias, filho de Micael, da família de Cefatias, com 80 homens. Obadias, filho de Jeiel, da família de Joabe, com 218 homens. Selomite, filho de Josifias, da família de Bani, com 160 homens. Zacarias, filho de Bebai, da família de Bebai, com 28 homens. Joanã, filho de Acatã, da família de Asgade, com 110 homens. Elifelete, Jeiel e Semaías, da família de Adonicã, com 60 homens. Eles foram os últimos a chegar. Utai e Zabude, da família de Bigvai, com 70 homens. Esdras manda buscar levitas. Eu, Esdras, reuni toda essa gente perto do rio que corre para a cidade de Ava e ficamos acampados ali 3 dias. Quando examinei o povo com mais cuidado, vi que no meio deles havia sacerdotes, porém não havia nenhum levita. Então mandei chamar 9 líderes: Eliezer, Ariel, Semaías, Alnatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulã. E chamei também 2 professores, Joiaribe e Elnatã. Eu mandei que eles fossem procurar Ido, o chefe, no lugar chamado Cassífia, e disseram a ele e aos seus colegas servidores do templo que nos mandassem gente para servir a Deus no templo. E porque Deus estava nos abençoando, eles nos mandaram um homem muito capaz, chamado Serebias, levita da família de Mali. 18 dos seus filhos e irmãos vieram com ele. Eles também mandaram Asabias e Jesaías, da família de Merari, com 20 dos seus filhos e irmãos. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhidos para ajudar os levitas, e fizeram uma lista com os nomes de todos eles. O povo jejua e ora. Então, ali perto do rio Ava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse na nossa viagem e que protegesse os nossos filhos e tudo que era nosso. Eu tinha dito ao rei: o nosso Deus protege todos os que confiam nele, porém que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam.
Por isso fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Assim, nós jejuamos e oramos pedindo a Deus que nos protegesse, e ele atendeu às nossas orações. A entrega das ofertas. Dos chefes dos sacerdotes eu escolhi Serebias, Asabias e outros 10. Então pesei a prata e o ouro e os objetos que o rei, os seus conselheiros e funcionários e o povo de Israel haviam dado para serem usados no templo, e entreguei tudo a esses sacerdotes. O que eu entreguei foi o seguinte: 22.000 quilos de prata, 100 objetos de prata pesando 70 quilos, 3.500 quilos de ouro, 20 taças de ouro pesando 8,5 kg, 2 objetos de fino bronze preciosos como ouro. Então eu lhes disse: vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e também estão separados para o Senhor todos estes objetos de prata e de ouro trazidos a ele como ofertas feitas por vontade própria. Tomem bem conta deles até que vocês cheguem ao templo. Ali nas salas do templo do Senhor, vocês pesarão e entregarão tudo aos chefes dos sacerdotes e dos levitas e aos líderes do povo de Israel em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos a fim de os levar para o templo de Jerusalém. A volta para Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Ahava a fim de ir para Jerusalém. O nosso Deus esteve conosco durante a viagem e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. Quando chegamos a Jerusalém, descansamos 3 dias. E então, no 4º dia, fomos ao templo e pesamos a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos ao sacerdote Merimote, filho de Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e 2 levitas, Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. A prata e o ouro e os objetos foram contados e pesados, e o peso foi anotado. Depois, todos os que voltaram da Babilônia entregaram animais para serem completamente queimados, como sacrifício ao Deus de Israel. Eles ofereceram 12 touros em favor do povo de Israel, 96 carneiros e 77 carneirinhos, e para purificar o povo dos pecados, 12 bodes. Todos esses animais foram completamente queimados como sacrifícios a Deus o Senhor. Depois entregaram a ordem do rei às autoridades do reino e aos governadores da província do Eufrates Oeste, e estes ajudaram o povo e o culto no templo de Deus. Esdras, capítulo 9, a oração e confissão de Esdras. Depois de tudo isso, os líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo, os sacerdotes e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras, e assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outros povos. E os chefes e líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer esse pecado. Quando vi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza, arranquei os meus cabelos e a barba e me sentei muito desgostoso. Fiquei ali sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde, e o povo começou a se juntar em volta de mim. Eram os que estavam com medo por causa do que o Deus de Israel tinha dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda as roupas rasgadas. Então levantei as mãos para o Senhor meu Deus e disse: ó Deus, estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundados nos nossos pecados que sobem até o céu.
Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito por causa dos nossos pecados. Nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos caído nas mãos dos reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros e até hoje temos sido desprezados. Mas agora, ó Senhor nosso Deus, tu foste bondoso por algum tempo e deixaste que alguns de nós escapássemos e vivêssemos seguros neste lugar santo. Tu nos deixastes escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém não nos deixastes na escravidão. Tu fizestes os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco, e eles deixaram que reconstruíssemos o teu templo, que estava arrasado, e que achássemos segurança aqui em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso que aconteceu? Nós desobedecemos a todos os mandamentos que deste por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra em que íamos entrar e que ia ser nossa era impura, porque a gente que morava nela havia enchido de ponta a ponta com as suas ações más e impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade, se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-la aos nossos descendentes para sempre. Mas depois de tudo o que aconteceu como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigaste menos do que merecíamos e nos deixaste com vida. Como então poderíamos desobedecer novamente os teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados. Não temos o direito de ficar na tua presença. Esdras, capítulo 10. As esposas estrangeiras são expulsas. Enquanto Esdras estava ajoelhado em frente do templo, orando, chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele, e eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras: nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs, porém mesmo assim ainda há esperança para o povo de Israel. Agora prometamos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isso faremos seguindo o seu conselho e o dos outros que respeitam os mandamentos do nosso Deus. Assim estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Levante-se, pois é o Senhor quem deve fazer isso. Nós o apoiaremos. Portanto, anime-se e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os chefes dos sacerdotes e os chefes dos levitas e todo o resto do povo jurassem que fariam o que Secanias tinha dito, e eles juraram. Esdras saiu da frente do templo e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliacibe. Ele passou a noite ali, sem comer nem beber, porque estava muito triste por causa da infidelidade dos que haviam voltado da Babilônia. Depois mandaram anunciar em Jerusalém e em Judá que todos os que haviam voltado do cativeiro da Babilônia deviam reunir-se em Jerusalém. Avisaram também que por meio dos governadores e líderes do povo, qualquer pessoa que não chegasse no prazo de 3 dias perderia as suas propriedades e também o direito de fazer parte do povo de Israel. E assim, dentro de 3 dias, no dia 20 do 9º mês, todos os homens que moravam na região de Judá e de Benjamim chegaram a Jerusalém e se reuniram no pátio do templo. Estava caindo uma chuva forte e, por causa do tempo e da importância daquele assunto, todos tremiam. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem casado com mulheres estrangeiras.
Portanto, confessem agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que lhe agrada. Afastem-se dos estrangeiros que vivem na nossa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. E todo o povo respondeu em voz alta: Sim, faremos tudo o que o Senhor mandar. Porém, somos muitos e a chuva está forte. Não podemos continuar aqui fora. O que o Senhor está mandando não é coisa que se possa fazer em 1 ou 2 dias, pois os que são culpados desse pecado são muitos. Deixe que os nossos chefes fiquem em Jerusalém e se encarreguem do caso. Então cada homem que vive nas nossas cidades e que casou com uma mulher estrangeira virá num dia marcado acompanhado dos líderes e juízes da sua cidade. Desta maneira, a ira de Deus por causa dessa situação se desviará de nós. Ninguém foi contra o plano, a não ser Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikva, e Mesulão e Sabetai, o levita, os apoiaram. Os que haviam voltado da Babilônia aceitaram o plano. Então o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes dos grupos de famílias e anotou os nomes deles. Estes começaram a investigação no dia 1º do 10º mês. E nos 3 meses seguintes, eles examinaram todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Lista dos que tinham mulheres estrangeiras. Esta é a lista dos que casaram com mulheres estrangeiras, sacerdotes por grupo de famílias: Maaseias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, da família de Josué, e os seus irmãos, filho de Josadaque. Eles prometeram se divorciar das suas mulheres e ofereceram um carneiro como sacrifício pelos seus pecados. Da família de Imer, Anani e Zebadias. Da família de Arim, Maaseias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Da família de Passur, Elioenai, Maaseias, Ismael, Netanel, Josabade e Elasa. Levitas: Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Músico: Eliasibe. Guardas do templo: Salum, Telém e Uri. Outros: da família de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eliasar, Malquias e Benaías. Da família de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jerimote e Elias. Da família de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Da família de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Da família de Bani, Mesulã, Maluque, Adaías, Jassube, Seal e Jerimote. Da família de Paate-Moabe, Adna, Quelau, Benaías, Maaseias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Da família de Arim, Eliezer, Josias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Da família de Assum, Matenai, Matata, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaías, Bedias, Quilui, Vanias, Meramote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jazunai. Da família de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadebai, Sassai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amariá e José. Da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaías. Todos esses tinham mulheres estrangeiras. Eles se divorciaram delas e as mandaram embora com seus filhos. Finalizamos mais um livro. Parabéns a você que já leu 15 livros da Bíblia. Você tem sido persistente
Continue assim nesse propósito. Terminamos aqui a leitura de hoje e eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Tenha um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida.